Vamos ver aqui como foi o jogo da Ponte. Empatou com o Operário no Majestoso. Ainda estamos na sexta rodada da Série B, mas já podia se dizer que a partida de ontem era um confronto de vida ou morte para a Ponte Preta. Passando por um momento delicado na competição, a Macaca precisava vencer a primeira partida na Série B para sair do desconfortável último lugar. E foi com o pé direito e muita intensidade que a Ponte Preta começou o duelo contra o Operário. Com menos de 5 minutos, a equipe de Gilson Kleina já tinha assustado o gol adversário 2 vezes. Paulo Sérgio, aquele mesmo que estava na Macaca até semana passada, perdeu uma grande oportunidade aos 26 minutos. Djalma Silva também quase marcou para o Operário, mas viu Igor Vinhas fazer bela defesa em cobrança de falta. Igor Vinhas, uma grande defesa! Tirando esses 2 lances da equipe visitante, só deu Macaca na primeira etapa. Mas o problema mesmo era na hora de concluir a jogada. No segundo tempo, o ritmo já não foi mais o mesmo. Com o desgaste dos jogadores da Ponte, mais a mudança de formação do Operário no intervalo, as chances de gol diminuíram muito. Somente Rodrigão aos 15 minutos e Moisés aos 27 conseguiram gerar algum lance de perigo para a Alvinegra. Moisés, que antes era titular absoluto, entrou em campo somente aos 20 do segundo tempo. O Operário ainda conseguiu incomodar Igor Vinhas 2 vezes durante toda a segunda etapa, mas ficou assim, Ponte Preta 0, Operário também 0. Nós conseguimos inibir, neutralizar, conseguimos colocar um ritmo forte no primeiro tempo. Tem que parabenizar, né, a nossa equipe, que ela veio com essa postura, ela veio com uma mentalidade para sair vencedora. E se é um time que ficou muito próximo de ganhar o jogo, eu entendo que é a equipe da Ponte Preta. A Ponte Preta até tentou, mas não saiu do empate sem gols contra o Operário. Com esse resultado, a Ponte Preta segue na lanterna da Série B e sem vencer na competição. Agora a Macaca vai tentar a primeira vitória contra o Brasil de Pelotas, sexta-feira, fora de casa. Na minha análise, eu entendi que nós melhoramos a parte ofensiva, nós fomos mais agressivos, preenchemos mais a área, colocamos mais jogadores para esse combate, tivemos jogadas pelo lado, tivemos triangulações, tivemos bola parada e tivemos chances, né, reais para a gente poder finalizar. São ajustes, né? Que nem foi a estreia do Josiel, a estreia do Richard, jogadores que não vinham jogando, vinham entrando. Nós descansamos os jogadores que jogaram o último jogo, que foi o caso do Nilton e do Moisés. Mas a equipe ela tem que ter uma forma, eu entendo que ela está encorpando. Mesmo a gente com empate, eu analisei que hoje nós tivemos um desempenho, infelizmente não tivemos o resultado. Júlio Nascimento, eu começo com você sobre a performance da Ponte. A Macaca continua atolada lá embaixo na zona de rebaixamento, na lanterna do campeonato. Conseguiu apenas um pontinho, né? Claro que o melhor dos mundos era a vitória, mas não perder dá um indicativo de que a coisa poderá melhorar na sequência da competição. Então, quebrar essa sequência terrível de derrotas. O Júlio não está ok? Daqui a pouco eu vou com o Júlio, então. Vamos lá, o CH, falando da Ponte ontem, a Ponte empatou com o Operário no Majestoso. Empate em casa é sempre ruim. Resultado ruim, mas o desempenho foi muito diferente do que nós vimos nas últimas partidas. Pelo menos os mais criticados jogaram mais, que foram os 2 volantes. O desempenho do Locatelli, principalmente, foi muito diferente. Então, nós estamos em... Isso é época de... São tempos difíceis, né, Batista? Futebolisticamente falando. E nós estamos aqui aprendendo a elogiar desempenho, mesmo não ganhando dentro de casa, contra um time que é vice-líder, ou era pelo menos, mas é um time comum. Desculpa, o Operário é um time ok, organizado, essa coisa toda, está pontuando legal, não estou criticando. Mas é isso que a realidade nos mostra. Você empatar dentro de casa e ter que elogiar. Porque o que estava sendo feito era muito sofrível. E agora, para mim, ficou regular no máximo. Agora, o resultado foi péssimo. Veja, está com 2 pontos no campeonato e sexta-feira joga com o Brasil de Pelotas fora de casa. A Ponte vai ter que resolver a vida dela fora de casa num time que também
tá ali arrumado, só, mais nada. Mas o treinador aí me parece que ele deu uma sacudida no grupo, não é? Essa coisa de tirar o Moisés do time, não colocar nem o Renatinho para jogar, tá apontando e sinalizando para mim, Batista, que ele deu uma sacudida. E o comportamento de garra e de atitude me parece que funcionou. Júlio Nascimento, jogo de ontem 0-0, Ponte Operário. Júlio. Pois é, Batista, um primeiro tempo com 15 grandes minutos da Ponte, né? Uma Ponte muito aguerrida, com muita entrega, com uma disposição diferente em comparação aos últimos jogos, mas ainda pecando nas finalizações, né? A Ponte teve pelo menos 3 grandes chances no jogo, uma com o Josiel ali, que foi nitidamente uma falta de confiança, ele poderia ter batido para o gol, tentou fazer o passe para o Rodrigão e acabou se perdendo ali no lance. Depois teve um lance com o Richard, que também recebeu uma condição muito boa dentro da grande área e também não aproveitou essa oportunidade. No segundo tempo, o Moisés entrou, deu um balanço diferente para o time. Então, assim, a Ponte teve chances construídas, mas ainda vem sofrendo com essa questão da falta de confiança. E um detalhe, né? É o pior início da Ponte em qualquer edição do Campeonato Brasileiro que ela disputou. Em toda a história, a Ponte nunca precisou de mais de 6 jogos para conseguir vencer um jogo no Brasileiro. Então, o Gilson Kleina tem muito trabalho pela frente. É uma situação, de fato, muito complicada na Macaca nessa Série B, Batistão. Aliás, hoje no portal carlosbatista.com.br tem uma matéria do Júlio Nascimento. Você, se quiser, pode entrar lá. E lá tem o histórico do que é que aconteceu com as equipes que tiveram um início tão ruim assim na lanterna da competição. Então é um estudo muito interessante, muito legal, está aí na tela, veja, está aí na tela para você, é só entrar lá, você vai ver detalhes, informações e números sobre rebaixamentos, acesso e arrancada histórica, o que aconteceu com os lanternas após 6 rodadas em cada competição. Vamos lá, Gleger, o Gilson Kleina deu uma chacoalhada, fez mudanças radicais do time, mas não venceu. O problema maior aí foi o resultado, né, Batista? E você empatar em casa na situação em que a Ponte está realmente é muito ruim. Mas olha, eu percebi uma mudança de característica nesse time aí. Emocional diferente, os caras querendo, correndo, se dedicando, se unindo, né? Antes da partida, no intervalo. Aliás, o Júlio Nascimento chamou a atenção ontem na transmissão. No intervalo do jogo, o Camilo reuniu todo mundo ali no meio, né? E os caras discutindo, posicionando, né? A Ponte começou a entender que está vivendo uma situação complicada, ruim, e precisa reverter isso. Ele fez umas trocas aí no time, principalmente no setor ofensivo, que eu concordo, né? Seu Moisés, seu Niltinho, seu Renatinho não estão jogando nada. Ah, não está jogando nada? Então coloca os moleques. Pelo menos vão correr, vão se dedicar, né? E vão honrar a camisa. E foi o que aconteceu. Josiel correu pra caramba, o tal do Richard lá, que ainda é um menino em evolução, precisa melhorar, mas pelo menos se dedicou, correu, lutou. E é isso que a Ponte precisa. Num momento difícil, tem que ter isso. Tem que ter gato, tem que ter vontade, tem que correr pra caramba. Pra tentar, na hora que conseguir a primeira vitória, ufa. Aí respira, a confiança volta a autoestima também, e aí você continua o trabalho. Mas eu gostei da atitude do time, gostei da atitude do Kleina também. Acho que esse é o caminho, e se a Ponte continuar com essa mesma intensidade, reverte essa situação negativa. O duro é explicar isso tudo que a gente fala, e eu concordo. A Ponte precisa tem que deixar o Gilson Kleina trabalhar, não tem saída. Você acha que a Ponte vai contratar mais 5 jogadores? Não vai contratar, não tem dinheiro. Então, só tem um caminho. Se o time continuar se dedicando desse jeito, a chance aumenta. Não garante. A gente não tem garantia de nada. Mas eu estou percebendo que pelo menos ele está mexendo doce. Não é? Você discorda de uma coisa, concorda com outra. O duro é explicar esse tempo para a torcida que está muito impaciente e brava, porque o time não vence. Agora, tudo ficou para sexta-feira, Batista. Eu penso assim, né? O time da Ponte vinha numa sequência altamente negativa. E o técnico tem que fazer alguma coisa. Ele tem que buscar alternativas. Se não tem possibilidade de fazer contratações, ele tem que achar a solução dentro do próprio elenco. Então, esse Josiel que entrou ontem, gostei demais do jogador. Achei que está aí uma solução ofensiva. Ele
talvez faltou confiança, até ele dissertou a respeito do assunto, dizendo que ele, naquele momento, ele optou em fazer o passe, né? A bola foi lançada, ele veio se deslocando ali na entrada da grande área pela direita e deu o corte. Quando ele deu o corte, ele tinha que ter batido. Se ele bate, muito provavelmente teria feito o gol. Mas aí ele tentou servir ao Rodrigão, que vinha atrás, e a opção errada do jogador. Mas no todo, ele me pareceu um cara que tem condição de fazer a diferença. O Richard, lá no Botafogo, em Ribeirão Preto, o Botafogo vinha muito mal no Paulista, dando indicativo de que seria rebaixado. E aí o Richard entrou no time do Botafogo. Coincidentemente, o Botafogo começou a crescer. O Richard entrou justamente numa partida contra a Ponte, aquele jogo que a Ponte ganhou de 1-0 lá em Ribeirão Preto, no estádio Santa Cruz. Dali para frente, o Botafogo começou a pontuar e, numa escapada épica, permaneceu na Série A1 do Campeonato Paulista. Então, evidentemente, né, que o Richard é um jogador que tem condição de contribuir. Então, o Gilson Klein até falou isso. Estamos achando soluções, estamos buscando opções, estamos fortalecendo o time. Agora, eu gostaria de ver o Moisés de um lado e o Josiel do outro lado. Gostaria de ver os dois jogando juntos. Mas o Moisés tem que entrar numa outra intensidade. Ele está a 50 por hora, o time ontem foi a 80. E ele entrou, ele viu o jogo do banco, entrou e continuou entrando a 50 por hora. Então, se ele não entender o propósito geral, ele vai continuar, Gleger, ficando fora do time. Sabe o que a impressão que dá do Moisés é que acha que já agora tô fera, agora pronto. Renovou o contrato, foi comprado. Tá o quê, Gleger? Agora eu tô o quê? Agora eu tô pronto, agora eu sou o cara, agora eu sou a fera. É isso que está acontecendo. Futebol, lógico que é, Batista. Pô, o cara jogando a bola que ele estava jogando. Né? O Tigrão falou isso. Depois que a Ponte comprou o passe dele, renovou o contrato, não sei o quê, ele não jogou mais nada. Pô, então precisa ser, e é bom jogador, hein? É bom. Você viu a jogada que ele fez aí, ó? Só que entrou uma jogada só. Talvez o melhor momento do jogo. Exatamente. Né? Então, se tiver focado, como estava o time no primeiro tempo, Moisés, Miltinho, Renatinho... Melhora. Poxa vida, vai melhorar pra caramba, só que tem que estar focado. Júlio Nascimento, falando sobre a possível saída do Dauan, volante. Ontem fez uma boa partida, os dois volantes foram muito bem, mas o Dauan está de saída, é isso? Pois é, Batista, o Dauan inclusive recebeu a braçadeira de capitão, né? Depois que o Camilo saiu, ele tem uma liderança muito grande nesse elenco da Ponte Preta. Recebeu na segunda-feira uma proposta do Cruzeiro, o Cruzeiro foi direto no jogador. O Cruzeiro tem o risco aí de receber uma nova punição e ficar impedido de contratar, então essa semana está aproveitando para tentar fechar o elenco. E o Dauan foi um nome adicionado na lista do técnico Moser, só que o problema é o seguinte, o Cruzeiro não quer pagar a multa rescisória do Dauan, né? Tem enfrentado problemas financeiros, então tentou dar uma forçada de barra aí com o jogador para que ele consiga a liberação com a Ponte gratuitamente, aí se transfira. O Dauan foi hoje conversar com os dirigentes da Ponte, mas a Ponte não vai liberar o jogador sem receber o pagamento da multa. A Ponte conta com o Dauan, quer continuar com o jogador no plantel. Isso deve acontecer. A chance hoje do Dauan sair para o Cruzeiro é menor em relação a ontem. Ontem eu diria que tinha essa grande chance. Hoje eu acho que a grande possibilidade é mesmo da permanência do Dauan. E a Ponte tem mais jogadores para estrear, o zagueiro Fábio Sanches e também o volante Lucas Cândido. E a Ponte foi ao mercado para tentar a contratação de mais um jogador. O volante André Luiz, de 25 anos, jogador do Sampaio Correia, está negociando com a Ponte. O Gilson Kleina falou ontem sobre a questão dos volantes, que tem poucos volantes no elenco, não estava satisfeito com as quantidades de opções para a sequência da Série B, então a Ponte deve anunciar aí nos próximos dias o André Luiz, de 25 anos, volante do Sampaio.